Então, continuando aqui com a parte 2, vamos ver que Ega ainda, estão a ver aqui a palavra palhaço, portanto, continua a entreter as senhoras, falando sobre aquilo que está a acontecer, das coisas que ele teve a fazer em Celurico. Tem a palavra soirée de Celurico, faz-me, eu acho muito engraçado, porque é uma noite chique em Celurico, quando é assim uma aldeia, mas pronto, é como se fosse assim em Paris. E depois vocês vão ver que a Dona Maria, que até é uma das senhoras mais dignas que aparecem aqui na obra, está-se a aborrecer literalmente. Depois, entretanto, a Condessa começa a dizer que o Charlie, o pequeno, está doente, que está muito constipado, e se o Carlos poderia ir ver o seu filho, não é? E então ela pega e passa pelo conde e diz-lhe que vai levar Carlos da Maia para ver o pequeno, só que a partir do momento, logo que ela entra num gabinete, ela atira-se a ele, tipo, beijo sôfrego, penetrante, completo, findando num soluço de desmaio. Portanto, ela estava mesmo desejosa, não é? E depois marca um encontro com ele amanhã em casa da Titi às 11. Depois vocês vão ver que aquilo vai ser um encontro assim meio estranho, porque a Titi era super católica, então tem imensas cruzes, imagens de Cristo e não sei o quê, e é meio estranho ter uma relação extraconjugal com aqueles quadros todos e aquelas cruzes todos, como se estivessem a olhar e a julgar. Depois, entretanto, entrou no quarto e o Charlie, como é óbvio, dormia sereno, fresco, com um bracinho caído para o lado, os seus lindos caracóis loiros espalhados no travesseiro como a auréola de anjo. Portanto, estão a ver aqui a inocência da criança que vai fazer um grande contraste com a luxúria da Condessa. E já sabem que luxúria não é viver de luxo, está bem? Luxúria é o pecado do sexo em excesso. Então, depois dá-lhe mais um beijo, etc. E depois volta e o Conde de Govarinha dá assim uma batidela no ombro do Carlos, etc. Carinhoso. Depois pergunta se alguém quer jogar bilhar, mas afinal o Sousanete não pode, porque já não joga há muito tempo. E depois do jantar, no final, vai aparecer o Teles da Gama e o Conde Steinbrocken, que vocês já conhecem, que também ia às noites do Ramalhete, e ficam então em redor do piano. O ministro cantou melodias da Finlândia e Teles da Gama tocou fados. Depois, Carlos e Ega foram os derradeiros a sair depois de um brandy and soda, agora é inglês, ok? Depois, aqui o final é só para vocês verem o remate final do que eles pensam sobre a cultura das pessoas que estiveram no jantar, principalmente o Sousa Neto, que foi aquele que mais meteu água, não é? Com a sua cultura, ou melhor, não cultura. E então o diálogo é o seguinte: Ega, quem é aquele homem, aquele Sousa Neto, que quis saber se em Inglaterra havia também literatura? Ega olhou com espanto. Pois não adivinhaste? Não deduziste logo? Não viste imediatamente quem neste país é capaz de fazer essa pergunta? Não sei, há tanta gente capaz, tanto estão a ver, não é? Ignorantes e incultos há muitos. E o Ega radiante: oficial superior de uma grande repartição do Estado. Da qual? Ora, da qual há de ser? Da instrução pública, portanto, estão a ver, não é? É surreal como é que uma pessoa que está na instrução pública, não é? Uma pessoa com um cargo de chefia nesse órgão, não sabe quem é o Proudhon ou não faz ideia do que é que ele pensa, que nem sequer sabe se há literatura em Inglaterra, e depois aquelas opiniões que eles têm sobre as mulheres, não é? Só vai mostrar o quanto eles são condescendentes e machistas e conservadores, ao contrário do Carlos, que não pensa nada disso. Vocês vão ver que o Carlos teve uma educação muito boa, não é? E ele respeita as mulheres e pronto, ele tem relações extraconjugais com elas, mas isso é diferente, era o que havia, era a prática da época, mas ele nunca na vida rebaixou, humilhou uma mulher desta forma como o Conde de Govarinho faz com a própria mulher.
porque ela casou com ele para ter o cargo, o título, desculpem, o título, e ele casou com ela porque a família dela tinha dinheiro. Portanto, os casamentos eram arranjados e depois as pessoas eram um bocadinho infelizes, não é? A condessa, embora seja um bocado fútil e leviana, não merecia ter um marido daqueles. E pronto, e é isto, o jantar dos Govarinhos. A ideia é tentar serem uma família super chique que convida os amigos para falar de coisas super interessantes e depois acaba por ser um bocado triste, não é? Isto é inserido na crónica de costumes, como vocês sabem, e essa satiriza a burocracia e a incompetência dos homens que governam o reino, ok? Pronto, e é isto que vocês têm que ver mais ou menos sobre o jantar dos Govarinhos. Isto aqui não está assim muito organizado, porque isto foram mais apontamentos soltos que eu fui tirando sobre isto. Mas eu já estive a ver na internet, há imensos trabalhos muito bem feitos, vocês depois podem tirar de lá ideias também. Mas o importante sempre, como eu estou sempre vos a dizer, é o texto. Não se esqueçam de ir ao texto e ler o que lá está. Se tiverem dúvidas sobre o texto, podem deixar aqui nos comentários que eu posso depois responder-vos. Então, bom fim de semana para vocês todos.